boa tarde. Hoje estamos aqui com o professor Arley, que será entrevistado para o projeto Arquivo Vivo do departamento. Professor Arley, o senhor fique à vontade para contar a trajetória do senhor, né? E quando foi que o senhor teve o primeiro contato com o departamento? Luciana, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme, uma honra participar desse programa. E eu acho que ele foi intitulado com uma acepção muito feliz, né? Arquivos Vivos, que eu próprio me considero, eu acabei de dizer há pouco para o Rogério, que eu me considero, sem saber do nome que ia ter esse programa, um fóssil vivo. Eu francamente, acho que sou o único aluno ou funcionário vivo que pode ter as experiências que eu tive com a faculdade, de antes dela começar, né? Eu conheci, por exemplo, tive a oportunidade de quase que casualmente, foi casualmente, sem dúvida, eu morava a 100 metros do, do Centro Médico de Ribeirão Preto, que era na Tibiriçal, morava na Visconde Alma, e como menino, acho que 14 anos, estava ainda um pouquinho nos 13, eu participei de uma reunião, por acaso, a porta estava aberta, eu entrei no Centro Médico. Participei de uma reunião em que o governador do estado trouxe a Ribeirão Preto a notícia de encaminhamento do projeto que ia formar definitivamente, por lei, a Escola de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Isso em outubro de 51. Provavelmente em fevereiro de 52, já um pouquinho antes da própria aula inaugural da faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer o Zeferino, uma condição muito pitoresca, um homem que já naquela época mostrou uma generosidade enorme. E depois eu tive até a honra de resgatar esse homem que foi não só fundador da Faculdade de Ribeirão Preto, com a perspectiva de, segundo as próprias palavras dele, eu não vim formar uma faculdade de medicina, eu vim formar a Faculdade de Medicina, que vai ser o maior centro de ensino e de pesquisa da América Latina. Esse homem tão generoso, que assim criou e fundou com essas melhores proposições a Escola de Ribeirão Preto, e depois a Unicamp, que é outra potência no Brasil, né? Esse homem foi injustamente enterrado. Eu participei do enterro dele, numa procissão de enterro. Se me perguntarem até hoje o que foi o motivo daquela procissão, eu diria, olha, como todo bom estudante, eu fui levado pelo grupo e nem sei qual foi o motivo. Mas certamente era injusto, e eu tive depois a oportunidade de resgatar a honra e a grandeza desse homem quando fui convidado para participar da fundação da Academia de Ciências de Ribeirão Preto. Eu escolhi como patrono da minha cadeira Zeferino Vaz. Essa grandeza dele, que eu acho fundamental ressaltar agora nessa minha divagação inicial, era tão grande que esse menino ficou com o grupo dele absolutamente estarrecido quando, pedindo dinheiro para compra de camisa, o interesse meu naquela época era comprar as camisas do time que a gente tinha, um time de futebol de quadra. E a gente ganhava, fazia aquilo que se chama livre de ouro, ganhava ao pedir para um transeunte, olha, pode ajudar, dava 50 reais, 50 centavos, dava um real, que naquela época era cruzeiro, né? E o Zeferino, quando abordado, descendo daquilo que seria a sede inicial da faculdade, na rua Visconde Alma, ao lado da Catedral de Ribeirão Preto,
provavelmente descendo lá na Praça da Bandeira, esse grupo de meninos acercou-se de um homem baixinho, de gravata, passando lá, eu não sabia que era o Zeferino. Aham. Pedimos para que ele assinasse O livro. o livro de ouro. E quando todos davam R$1, era um cruzeiro na época, né? R$2, 5 no máximo, esse daí era uma generosidade enorme, esse homem deu R$50. Nossa. Ou seja, eu fiquei, e os outros colegas, estarrecidos com a grandeza desse homem, a generosidade, dá para um moleque desconhecido, uma coisa, o jogo de camisa custava parece que 200, ele deu quase a maior parte. Enfim, esse homem que constituiu a Faculdade de Ribeirão Preto é um homem que merece aí, de um fóssil vivo, que a sua honra seja resgatada e a sua lembrança seja lembrada. Então foi oportuno essa condição de eu poder me divagar um pouco e começar com essa lembrança, que realmente eu acho que os fundadores são aqueles que merecem, vamos dizer assim, uma recordação, porque as coisas passam. Sim. E certamente essas coisas que estão sendo registradas agora fazem parte de uma oportunidade maravilhosa desta geração de guardar aqueles que merecem ser guardados. Então, o departamento, respondendo agora especificamente a sua pergunta, diz, o que é o departamento? O departamento hoje é oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, e não tem o nome, mas tem a fonoaudiologia também. 4 áreas de uma potência enorme de ensino, de pesquisa aqui no Brasil, continua e cada vez mais sendo. Eu disse, o que é o departamento? Eu falei, bom, então eu vou ser bem formal. Vou dizer assim, bom, o departamento existia no começo da fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, uma série de clínicas e departamentos, isso no projeto de lei que constituiu. E 2 deles eram o Departamento de Oftalmologia e o Departamento de Otorrinolaringologia. Nasceram juntos no papel. Na prática, nenhum desses 2 ocorreu antes que as primeiras turmas chegassem aos finais. Então, a primeira turma de Ribeirão Preto começou o seu ensino em 52. As primeiras aulas de oftalmologia foram dadas por um médico da cidade, o Plínio Ulloa, e ele certamente não tinha nenhuma ligação formal com a faculdade, a não ser o próprio convite. Houve um professor que foi contratado para dar aulas de otorrinolaringologia, professor Luiz de Góes Mascarenhas, em 57, antes do Almir Ozeredo, que é considerado o fundador do departamento. Certo. Então, tivemos um professor de otorrino, tivemos um professor de otorrino que precedeu o departamento, mas ele é considerado, ele foi contratado pelo departamento de cirurgia e, portanto, não pode ser considerado, tecnicamente falando, um professor Da otorrinolaringologia. da otorrino, exatamente. Então, o departamento de oftalmologia foi realmente o primeiro a ser constituído com a contratação do professor Almiro Pinto de Azeredo. Desculpe, estou tentando desligar o telefone para que ele não nos atrapalhe mais. Esse professor, desliga para mim, por favor. Clica aqui. Ele foi contratado em 29 de abril de 1959, que é a data oficial de criação do Departamento de Oftalmologia. O Departamento de Otorrino formalmente nasceu com esse nome, quer dizer, saiu do papel como departamento em 68, 9 anos depois, assim mesmo que tinha um professor, que era o Marcos Dreyer,
também alocado ao departamento de cirurgia. Certo. Então, o departamento de otorrino, praticamente, ele só nasceu junto com o de oftalmologia durante a fusão dos dois pela reforma universitária de 70. Até 1970, só existia formalmente, daqueles dois iniciais criados pelo decreto, apenas o de oftalmologia. Então, eu considero que a divisão de oftalmologia, como foi a primeira criada como departamento de oftalmologia, e, portanto, depois formalmente cristalizada e consolidada com esse nome, foi depois sendo o lugar onde as outras áreas, as outras, hoje, divisões Foram do agregando. departamento foram se agregando. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Não é? Enfim, o primeiro contato com o Almiro, que veio em 59, pode ter sido em 1960, talvez, certamente eu já teria frequentado alguma coisa como curiosidade, não me lembro, francamente. Mas certamente em 1961, quando foram as aulas da oftalmologia para o 5º ano, então em 61 eu estava no 5º ano, eu sou contemporâneo da primeira turma, quer dizer, quando a primeira turma estava na faculdade, eu estava no 6º. Aliás, quando eles estavam no 6º, eu estava no 1º. Então fomos contemporâneos. Eu fui contemporâneo da primeira turma. Enfim, o Almiro constituiu o departamento, as primeiras aulas foram dadas para o 5º ano, e o 5º ano meu foi em 61. Então, eu diria, eu conheço o departamento desde as primeiras horas, mas oficialmente eu diria que eu tive esse contato em 61. A aula de otorrino foi dada só no 6º ano, quer dizer, apesar do professor Mascarenhas já ter sido até contratado antes, ele só deu aulas depois, no 6º ano. Né? E é como eu disse, o departamento de otorrino só se estruturou oficialmente no papel em 68, mas assim mesmo, o Marcos Grenet, que era o único docente, ficou alocado ao departamento de cirurgia. Né? Então, no começo, o departamento era só de oftalmo mesmo. Só oftalmo. Depois só que, com a reforma, que ele aglutinou. Isso. Tá. E o departamento de cirurgia também foi importante para a criação do O departamento de cirurgia, ele realmente foi desde quase que as primeiras horas aí, o Ruiz Corel Ferreira Santos como o chefe nosso de cirurgia, né? Foi muito marcante isso daí, sempre apoiou. Né? Aliás, quando o departamento, fundado em 59, começou, ele começou numa garagem do que hoje é a unidade de emergência. Então, ele foi instalado pelo Almiro quase que assim num lugar, olha, nós precisamos de um departamento de oftalmologia, esteja Vossa Senhoria contratado, faça o departamento e o lugar. Bom, não tem, olha, talvez o senhor possa ocupar essa garagem. E ele ocupou, de fato, um lugar que era anteriormente ali na unidade de emergência, hoje é um lugar ali à direita da entrada principal, né? Mas era uma garagem mesmo. E ele se vangloriava disso, que fez a adaptação desse espaço como um lugar onde se instalou a primeira sala dele de chefia, de secretaria, que era junto, e ali também começou um ambulatório, né? Mas, de fato, o departamento só teve um lugar, o professor Martinez, da ginecologia obstetrícia, cedeu, parece que 3 leitos de enfermaria, mas era esse comecinho, foi mesmo só para dizer, o departamento existe, estamos com um professor para dar aulas dentro da faculdade para os alunos da faculdade, que, como eu disse antes, era um professor de fora, o Plínio, né, para dar aula de oftalmologia. E
Com isso, começou a ideia no departamento. E o Almiro fazendo adaptações em 61, só depois de praticamente 1 ano e meio da fundação, da data de contratação, é que ele teve uma certa estrutura que então poderia ser chamado, agora começou de fato o departamento. Foi 61, né? Porque até lá praticamente foram só aulas, ele não tinha nem quase local para atuar. Foi no prédio também da unidade de emergência. O primeiro andar tinha umas salas de ambulatório, uma sala de apoio e de cirurgia ambulatorial. No segundo andar existia uma sala de chefia, a sala de secretaria, que parece até que eram juntas também, biblioteca e laboratórios. E no quarto andar, aí 16 leitos de cirurgia. Então aí sim se pode dizer que o departamento começou a funcionar. E tanto é que os primeiros alunos foram os da terceira turma. Praticamente, eu acho que o único contato que o Almiro pôde ter com eles foi de dar aula de graduação só. Não fez a residência. A residência começou em 1960. Certo. Justamente nessa época que ele estava começando a passar. E aí, então, os primeiros contratados foram o Geraldo Viana, Argemiro Laurete Filho e José Tanuri Abib, no ano de 62, onde eles estariam fazendo o segundo ano de residência. Ou seja, foram contratados como R2. E já estavam atuando no departamento. Aí já estava estruturando, porque até então o único professor era Almiro Azeredo, o único. Então, em 62, foram contratados esses primeiros 3, que são da quarta turma, e eles estavam já como R1, e R2 em 62 eles já foram contratados como professores. Em 63, veio o Erasmo Romão, que é da quinta turma, também contratado durante o seu segundo ano de residência. E em 64, eu, que também fui contratado ao final, antes de terminar o meu segundo ano de residência, quer dizer, já durante o meu R2, pediram a contratação. A fome de formar o departamento era tão grande que todos esses professores, esses 5 professores, além do Almiro contratados, todos eles foram contratados durante o segundo ano em que eles estavam se especializando em oftalmologia. E esse é o núcleo inicial considerado, né? Aí depois passou a fome, o grupo está consolidado, agora vamos para frente. Então esse é o grupo inicial, Geraldo Viana, Tanuri Abib e Laurete em 61, 62, aliás, Erasmo Romão em 63 e eu em 64. E com o Almiro fechou-se, então, esse grupo inicial, né? Esse é o grupo que formou o departamento e é considerado o fundador. Então, esse grupo, ele estruturou realmente, né, o departamento. Aí ficamos, de fato, para o ensino, como né? um departamento onde, além do chefe, tinha os docentes. Os soldados. Tinha os soldados. Aí começamos, quer dizer, as primeiras residências foram justamente começou em 61, 62, e já em 62 ele agrupou 3 desses 5 primeiros residentes. A primeira residência teve, além desses 3, mais 2 outros residentes. A Moema Rocha Augusto, que é oftalmologista em Ribeirão Preto, pelo menos foi até há pouco tempo, e o Lerro, que foi para São Paulo, veio de São Paulo e voltou para São Paulo, nunca mais tive notícias dele. Mas esses 5 foram os primeiros residentes em 61, e já em 62, 3 deles foram aproveitados como professores, foram contratados, né? Na segunda turma,
de residentes. O Erasmo tinha mais 2 colegas, o Pelicione e Mandelli, e o Erasmo ficou, os outros saíram. E na minha turma, só mais um. O Almiro ficou desesperado porque, naquele tempo, aliás, a oftalmologia não tinha o prestígio que hoje tem. Só para ter uma ideia, eu escolhi oftalmologia não como, eu diria, eu não estou amargo não, até o contrário, depois eu explico isso melhor. Mas eu, ao descobrir que tinha feito a faculdade de medicina, que me caiu no colo, porque eu era aluno de colégio, e vi chegando de fora pessoas que almejavam participar dessa glória de pertencer à melhor escola de medicina da América Latina. A procura era muito grande e eu via chegarem pessoas de fora para fazer cursinho e se preparar para fazer o vestibular. Elas vinham de Rio Preto, Franca, de todos os lugares. E essas pessoas, até se adaptarem bem em Ribeirão Preto, certamente por melhores que fossem na cidade delas, tinha uma queda de rendimento aqui em Ribeirão, no começo. Então eles tiravam 5, onde eu tirava 10. Eu falei, esse pessoal vai passar, eu posso passar também. Então eu fiz a faculdade que me caiu no colo, porque naquele tempo as opções também não eram tantas como hoje, então apareceu uma faculdade gloriosa aqui em Ribeirão Preto, por que não vamos fazer? E fiz a faculdade. No fim da faculdade, tendo que escolher o que eu faria da medicina, eu falei, bom, medicina não é bem aquilo que eu queria, porque eu não gosto de sangue, não gosto de morte, não gosto do entreviro entre vida e morte. E aí eu optei pelo oftalmo. Naquele tempo, era tão estranho e esquisito que os colegas meus disseram, Arley, você é um bom aluno. Eles estão dizendo, modéstia à parte, eu era mesmo. Você estudou 6 anos de medicina para ser oculista. O termo que eles usaram, não é? Era pejorativo até. Nossa. Era pejorativo. Você estudou 6 anos para ser oculista. Quer dizer, eles estranharam que a minha capacidade demonstrada durante o curso fosse gasta com uma coisa tão banal como oftalmologia. Achavam que era trivial, né? Era trivial. Não, era considerado assim, segunda linha. Hoje não. Tanto é que na minha turma, eu fiz opção, como eu estou dizendo, não como opção, mas quase que como fuga da medicina, a qual eu sou tão agradecido hoje, que eu acho que é uma das melhores especialidades, que eu costumo dizer, ela é tão bonita que ela acolhe até os periféricos, os marginais da medicina. Eu falei, você é um marginal, eu vou te tornar um nuclear. E me converteu, hoje eu sou médico. Hoje eu sou médico. Porque eu aprendi a fazer medicina durante a vida. Enfim, quando depois eu também escolhi fazer carreira universitária, que foi uma segunda fuga, porque eu não queria fazer medicina, então eu escolhi oftalmo. Hoje eu faria tudo igual de novo, com muita honra e orgulho, mas faria tudo de novo. Naquela época eu não tinha experiência, foi uma fuga. Quando chegou a vez da minha turma fazer opções, ninguém, exceto a Arley Bicas, queria fazer oftalmo. E aí o professor saiu num proselitismo que ele estava ficando envergonhado. Puxa, eu estou formando departamento e ninguém quer se agregar. Ele conseguiu convencer uma pessoa de uma excelente capacidade, um dos melhores alunos, um japonês chamado Yusaku Susumu, para fazer comigo a residência de oftalmo. Ou seja, fomos apenas 2 residentes e eu já estava com o olho em ficar com o departamento, que naquela época também era considerada uma outra loucura. Tanto é que quando eu fiz opção para ficar na universidade, aí que meus colegas
acharam que eu definitivamente era um louco varrido que tinha enganado eles todo o tempo, que eles acharam que era bom aluno, e fui um bom aluno. De repente, os caras chegaram e falaram, puxa, além de ter escolhido ser oculista, ele quer ficar na universidade. E por quê? Porque naquele tempo não existiam os planos de saúde, só existiam 2 tipos de atendimento na medicina. Ou você não paga nada, porque é indigente, o hospital atendia indigente, ou você paga aquilo que eu, médico, quero. E os médicos, no primeiro ano, compravam uma casa, no segundo ano, compravam uma fazenda. É uma maneira caricata de dizer, mas era basicamente isso. Basicamente isso. Então, como é que você pode escolher? Primeiro, ser oculista. E depois, ser pobre. E dar aula. Na faculdade, dar aula. E eu, 2 fugas que me engrandeceram, faria tudo igual de novo, mas as minhas primeiras escolhas foram de fuga. Hoje eu vejo que foram as melhores possíveis e faria tudo igual de novo. O senhor fez uma ótima escolha, professor. E dentro dessa carreira do senhor, né, tiveram várias pessoas que marcaram essa trajetória no departamento, os médicos. O senhor lembra de alguém, funcionário da época? Certamente, olha, isso daí, vamos dizer, continuando nessa história aí, aí depois de estruturado, o departamento começou a funcionar, não é? E em 66, já ainda no começo, que ainda não tinha nem sequer 10 anos da fundação, ou 8, não tinha 6 anos de funcionamento praticamente, fundamos o Centro de Estudos Oftalmológicos Ciro de Rezende, por inspiração do Almir Azeredo, né? E eu fui o primeiro presidente, tenho a honra e a glória de ter sido o primeiro presidente do Centro de Estudos Oftalmológicos Ciro de Rezende. Nem sei se ainda existe, mas depois ele se transformou, as reuniões anuais dele se transformaram em reuniões dos outros departamentos. Hoje nós temos as jornadas paulistas de oftalmologia para substituir aquilo que inicialmente foram as jornadas ou reuniões anuais do Centro de Estudos Oftalmológicos Ciro de Rezende. Isso já em 66. Em 67, outro salto grande do departamento, que foi a abertura de um primeiro curso profissionalizante agregado à faculdade, o curso de ortótica. Então teve esse curso também. De ortótica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E eu tive também a glória de ser o coordenador desse curso na fundação dele. Esse curso era hoje tipo um curso técnico, não? É um curso técnico, mas já considerado como universitário, seria, vamos dizer, um curso que até há pouco tempo existia de fonoaudiologia, né? Hoje já é um curso universitário, certo. E certamente ele logo se transformaria num curso universitário, mas eu diria que era um curso paramédico, vamos dizer assim. Um curso técnico para formar profissionais auxiliares do exercício da oftalmologia numa área específica, que é a área de estrabismo. E logo, por acaso, também eu acabei me incorporando à área, a ela. Mas, enfim, em 66, fundou-se o curso de ortótica. Foi muito bem, a gente fez. Tivemos uma série de inscrições, era aberta a inscrição, e o vestibular seria por etapas, quer dizer, inscreve quem quiser, daqui a pouco nós fazemos uma prova, para a segunda etapa passam as que passarem, e para a terceira etapa aí, e todo mundo aceitou, porque também não era pago nem nada. Mas tivemos cerca de 60 ou 70 inscritos. Já na primeira fase caíram para uns 20, e depois caíram para 10 que foram da primeira turma, 3 outras foram aprovadas, 4 outras foram aprovadas, mas falaram, não, agora são 10, esses outros 4 ficam para a segunda turma. E aí começou a funcionar, formou bem 10 ortoptistas. Nesse meio tempo eu fiz um estágio de 1 ano e pouco em Londres, e quando eu voltei, o curso já estava na segunda turma, mas já estava com ideia de fechar.
E naquele tempo também a política de ensino da área de estrabismo, que ocupava a ortótica, era de você, médico, é que você tem que fazer os exames e não delegar para um terceiro. Uma política que pode ser discutida hoje, por exemplo, estou apoiando uma nova fundação de curso de ortótica pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ou por uma outra faculdade, talvez a de São Paulo. Estou apoiando, e é necessário, porque hoje não existem mais cursos de ortótica. O nosso foi um dos pioneiros. Não digo o primeiro, que já existiu de São Paulo, né? Existiu em Belo Horizonte, mas foi um muito forte, que formou muito bons ortoptistas, mas depois não continuou. Quer dizer, o espírito da coisa era outro naquele tempo, né? Mas tivemos muito prestígio também naquela época por essa iniciativa de formar esse curso para médico dentro da Faculdade de Medicina. Creio que foi o primeiro dentro de toda a Faculdade de Medicina, né? Em 70, já tivemos a reforma universitária, que aí fez a agregação de oftalmo e otorrino. E o professor, nessa época, em 70, havia sido contratado um professor para a área de otorrino. O departamento oficialmente existia desde 68 com o Grelê, mas estava alocado à cirurgia. Em 70 veio um professor de São Paulo, Nelson Álvares Cruz, que talvez para estruturar o otorrino ele foi contratado, mas ficou também um ano só, ficou de 70 a 71. Então ele e o Grelê constituíram, no começo, os dois únicos professores de otorrino do departamento. O Grelê, porque já era, mas estava alocado, aí ele veio se alocar dentro do departamento, que agora chamava de otorrino, laringologia, também oftalmo e otorrino, e esse Nelson Álvares Cruz, que logo em seguida, em 71, foi embora e ficou só o Grelê. Um outro contratado de otorrino só veio em 74, que foi o Cola Fêmea, né? Já depois aposentado e tudo. Mas nesse começo também, em 71, o departamento, já então, oftalmo e otorrino, mudou-se para aquilo que era um prédio do seminário de Ribeirão Preto. Hoje é um quadrilátero lá entre... Hoje é aquele... Como chama? É uma capela lá em cima, não? É em frente do Hospital São Francisco. Eu não sei qual que é o nome oficial. É um local de reuniões, né? Entre as ruas 7 de Setembro, Garibaldi, Bernardino de Campos e Rui Barbosa. Então, aí o departamento foi para esse local. Foi para esse local. Hoje não existe mais porque construíram um prédio no lugar dele. Mas um seminário antigo, e nós fomos, oftalmo e otorrino, alocados no primeiro e segundo andares. O primeiro andar era ambulatórios e o segundo andar era salas de chefia. No departamento não tinha sala de docente, lá não tinha. Já era bastante ter um local próprio de sala de chefia e tudo mais. E quem fazia a otorrino, além do contratado Grelê, eram médicos que foram contratados pelo hospital para tocar a parte de otorrinolaringologia, não só no atendimento, como também no ensino. Quer dizer, os médicos contratados, Zé Antônio, Olate Brasil e parece que mais outro que eu me esqueci agora, esses eram os elementos que tocaram com o Grelê a otorrino. Não eram da faculdade, mas eram da otorrino pelo Hospital das Clínicas. Então, assim começou. E só em 78 é que nós fomos lá para esse local agora, o HC Campos, onde mais ou menos até hoje funciona assim, desde o começo. Os departamentos, os ambulatórios no segundo andar e as salas de docentes aqui no 12º.
Então, desde 78. Foi? Desde 78. 78 foi a mudança para cá. Foi a mudança para cá. E desde 78 ainda acabava ainda alguma coisa para fazer, pintura e tudo, mas já tivemos a distribuição de sala. E naquele tempo até sobrava espaço, porque eram poucos professores, né? Professor, por exemplo, como evoluiu a contratação de professores, né? Esses 5 eram os iniciais, além do Almiro Azevedo. Mas um novo professor, Guilherme Ortolan Júnior, médico na cidade, foi contratado em 68, mas logo ficou pouco também. Em 71 ele saiu, ficou poucos anos. Em 69, Geraldo Viana, que tinha sido encarregado de... E eu acho que por isso que também que ajudou que o curso de ortótica desaparecesse. Quando eu saí para a Inglaterra, o Geraldo Viana ficou no lugar. Mas ele, por interesse de fazer a medicina fora da faculdade, como eu disse, a faculdade exigiu um sacrifício pessoal, no sentido de ganhos e tudo. Então, ele saiu. E o número de docentes caiu um pouco até, porque eram 5. O Ortolan tinha sido contratado, saiu em 71, ele saiu também um pouco antes, em 69. E aí foi que começou a época de reestruturação do departamento. Não de estruturação, porque já está, mas depois de um certo tempo, vamos dar agora o segundo passo. Vamos agora para frente contratar mais gente. Então começaram a vir os professores Maria de Lourdes e o Nivaldo, que vieram juntos em 72, já aposentados. Em 75 veio o Laudo, não só aposentado, como infelizmente falecido. 80 o Sidney. E 87 o Antônio Augusto Velasco Cruz, que está até hoje aqui, né? Em compensação, em 92 o Habib saiu também. Pois aí a gente continua com uma outra parte aí. Uma outra fase. Mas na oftalmo foi isso daí, quer dizer, ela foi aumentando. E a otorrino? A otorrino, como eu disse, em 74 veio o Cola Fêmea. Só depois, e ele e o Grelê, e os 3 médicos contratados, é que formaram o grupo da faculdade. Quer dizer, eram 2 contratados pela faculdade, 3 pelo hospital, mas eram 5 elementos que faziam o otorrino funcionar. Em 85, o Zé Antônio prestou um concurso de titular, foi aprovado e aí ele ficou como contratado da faculdade. Logo em seguida veio a Vilma, em 86, e em 87 foram eles que fundaram o Centro de Estudos Otorrinolaringológicos Marcejan, Ricardo Marcejan. Foi um fisiologista argentino, no departamento de fisiologia. O Zé Antônio tinha tido muito contato com ele, em pesquisa e tudo, e esse argentino faleceu em 81. E aí, então, como homenagem a essa pessoa, eles denominaram Marcejan, Ricardo Marcejan, que não era otorrino, não tinha nada a ver com otorrino, mas foi muito importante na formação de otorrinos daqui de Ribeirão. Ah, certo. E o senhor foi chefe de departamento? Oi? O senhor foi chefe de departamento, né? Fui chefe de departamento, tive essa honra. Logo, na verdade, eu sempre tive uma vida muito agregada, modéstia à parte, talvez até por essa própria formação minha de professor. Quando o pessoal me diz assim, o que você é? Uma pessoa que não me conhece. Eu me defino como sou professor. E não sou professor pelo título, porque o professor de título a gente tem, professor, doutor, fulano de tal. Eu hoje sinto que também sou professor de coração. E essa coisa foi até uma das que me indicou a vida universitária, porque desde o segundo ano da faculdade, quer dizer, bem antes da oftalmo, eu já comecei a dar aula no curso de preparatório para vestibulares, curso Rocha Lima, que era do próprio centro acadêmico.
E os professores eram escolhidos por concurso. O concurso era feito pelos professores da faculdade, aqui da faculdade, bioquímica principalmente. O concurso meu foi feito pelo pessoal da bioquímica. E era um concurso muito difícil para ser professor e ganhava. Então, eu fiz também para encher meu bolso mais alguma coisa, desde o segundo ano. E o engraçado é que, no concurso, agora eu vou dizer uma coisa, pode parecer até um pouco de cabotismo. Eu passei no vestibular, eu passei no segundo lugar, empatado com o outro, com Fuad Badu. E ambos prestamos o concurso para ser professor no Rocha Lima. E o Fuad era muito bom, e eu fiz todo o meu esforço, mas no fim, os próprios professores da faculdade disseram para os diretores do centro do curso Rocha Lima, não é possível decidir. Eles têm que ficar com os dois. E nós ambos empatamos de novo. Tanto é que eu brincava com ele. Fuad, quando você começar a namorar uma menina e eu também, você me avisa para nós não batermos junto, porque nós vamos empatar. Mas, enfim, eu dava aula desde o segundo ano no curso Rocha Lima, de Fisicoquímica. E aí comecei a gostar da coisa e fiquei. Quando eu vi a oportunidade de não só ficar na oftalmologia, que era uma fuga da medicina, como ficar na universidade, que era uma fuga ao atendimento comum da medicina, que era sair para fazer a medicina, eu escolhi ficar como professor. Então, eu digo, olha, eu sou professor 5 anos antes de ser médico. Aliás, médico não, médico mesmo, eu me graduei 5 anos antes. Mas médico mesmo, eu demorei mais 10. É diferente você se graduar em 62 ou virar médico, que eu acho que eu virei. Demorei mais uns, é maneira de dizer, não sei se 8, 10 anos, mas eu demorei algum tempo para incorporar o espírito da medicina, que eu não era médico. Entendi. Eu fugi da medicina. Hoje eu sou médico e sou considerado bom médico. Mas, enfim, eu digo, eu sou pelo menos 15 anos mais professor do que médico. Porque 5 anos eu já era professor antes de ser graduado. E depois de graduado, demorei mais 10 anos. Então, eu tenho uma diferença de 15 anos, sou mais professor que médico. Eu gosto de dar aula. Sempre dei aula, gostei de dar aula. E essa foi a minha vida, que eu faria toda igual de novo. Quer dizer, eu descobri quase que por acaso que as escolhas foram certas. Hoje eu faria tudo igual. Conhecendo as minhas inclinações, eu tenho mais inclinação. Hoje eu sei, ainda hoje, por física, por matemática, mas eu escolheria medicina. E dentro da medicina eu escolheria oftalmo. E dentro da oftalmo eu escolheria fazer a academia. Certo. Então não tenho nenhum arrependimento, mas eu fui fruto de escolhas de acaso. Me aconteceram. Então, me aconteceram. com relação à chefia, né? A chefia foi uma outra coisa que também me apareceu por essa tendência de gosto pela universidade, pela academia. Então, fui me desenvolvendo, fui fazendo um currículo muito bom. E tanto é que, quando o Almiro saiu, e houve a oportunidade de ser chefe, a minha candidatura foi natural, porque não havia candidatura. Seriam aqueles que tinham a maior Graduação. escala de hierarquia, que era o Habib, o Laurete e eu. O Erasmo já não tinha acompanhado tanto, mas era também mais velho. Mas o Laurete não queria, o Habib parece que não, enfim, fui eu escolhido como chefe. Ainda não era o titular, mas o concurso foi logo em seguida e eu me inscrevi. O
concurso de titular. Os outros não quiseram competir, não entraram na disputa. E foi um concurso que eu disputei contra Arley Bicas. É um concurso que foi difícil, porque eu concorri comigo mesmo. Concorri com uma banca fortíssima, a melhor do Brasil na época, o Wilton Rocha, que era da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da Universidade de Minas Gerais, era considerado o príncipe da oftalmologia. O príncipe no sentido do Maquiavel. O príncipe é o principal, o rei. O Almir Azeredo, que era o chefe da cadeira. Tivemos o Paulo Braga Magalhães, que era o chefe da oftalmologia na USP. E o Adalmir Morterá Junta, o Adalmir Morterá Dantas, que era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o da Unifesp, que era o Renato Toledo. Esses 5, que inequivocamente eram os melhores professores da academia do Brasil naquela época, vieram constituir minha banca. E eu, para não fazer feio, justamente por não ter concorrente, estava disputando contra a Arley Bicas. E precisava ser o melhor desempenho possível, que não bastava ganhar, precisava ganhar E ser o melhor. bem. Né? E eu, felizmente, fiz um excelente exame. Foi uma outra coisa muito interessante na minha vida. O Santos mesmo me ajudou demais, né? Porque eu tive sorte também. Os pontos que caíram para mim foram muito bons, foram sorteados. Mas Deus ou destino, como quiser explicar, os deuses, como diziam os gregos, sempre me ajudaram muito, me abençoaram. Eu tive sorte nisso. Fui chefe de departamento. No começo, durante de 80, o mandato era 4 anos, de 80 a 84, fui sozinho. Aí, em 84, venceu o meu mandato, não existia outro, o meu mandato foi renovado automaticamente, fiquei 8 anos. Em 85, o Zé Antônio Aparecido de Oliveira tinha feito concurso de otorrino, então ele foi o segundo titular do departamento, agora como de otorrino. Então, quando venceu o meu segundo termo, ele pôde ser o titular. Eu fiquei como vice-chefe. Quando venceu o dele, eu voltei de novo. Enfim, ficamos fazendo um revezamento até que aparecesse a oportunidade de um terceiro poder quebrar essa transição entre ele e eu. Então, fui chefe do departamento várias vezes, tive vários anos aí, acho que eu tive, durante toda a minha chefia, todo o meu tempo restante, quando não era chefe, eu era vice-chefe, quando não era vice-chefe, era chefe, quase todo tempo assim, até a minha aposentadoria. O senhor aposentou em que ano? Me aposentei em 2007 e até lá teve outras ocorrências muito importantes, né? Por exemplo, de 2000 para cá. 2000 para cá, nós tivemos, estruturalmente não, continuamos aqui nesse mesmo prédio, né? Algumas reformas, alguma coisa, mas basicamente a estrutura, todo o funcionamento se manteve. Mas em 2000, chegou numa outra reforma universitária a cirurgia de cabeça e pescoço. Né? E eu digo, oftalmo e otorrino são muito próximas, elas existem desde o começo e ambas são de pessoas que podem querer até não fazer a medicina clássica. Quer dizer, aquele que não gosta de morte, não gosta de sangue, eu vou ser do ouvido, porque o ouvido não tem sangue, não tem... Então, acho oftalmo e otorrino muito próximas mesmo. Então, foi um casamento natural. Cirurgia de cabeça e pescoço, não. Ela luta com a morte quase que diariamente, não é? Quer dizer, quando Sim. tem um problema que tem que fazer na cabeça e pescoço, a coisa é muito grave. Então, eles são, filosoficamente, pelo menos, se eu posso dizer assim, muito diferentes. Mas, graças a Deus, eles estavam na cirurgia.
seria, vamos dizer, o lugar. Natural. Mas na reforma não se considerou essa questão de filosofia. Os departamentos só poderiam ser terminados ou continuar de uma outra forma. E o nosso não tinha um quórum, um número suficiente. Nós precisávamos de gente. A cirurgia de cabeça e pescoço não estava muito feliz pela falta de crescimento que eles podiam ter como pessoas lá dentro do departamento, De onde cirurgia. as extensões universitárias eram muito disputadas, urologia, gastroenterologia, fígado, enfim, tinha uma série de áreas muito boas também. Então eles preferiram vir para cá, nós os acolhemos muito bem, houve uma certa desconfiança justamente por essa diferença de entendimento de medicina. Não sei se está entendendo. Entendi. E eu fui um dos que trabalhei muito com o Mamed, o Rui Mamed e o Francisco Veríssimo de Melo Filho, no sentido de convencê-los que aqui eles seriam bem recebidos, que aqui eles teriam oportunidade de subir, como afinal aconteceu. Então, o professor Rui Mamed O Mamed chegou a titular aqui nesse departamento. e o Fernando, eles foram os primeiros da cirurgia, não? Exato. O Rui Mamed e o Francisco Veríssimo de Melo Filho já faziam a cirurgia de cabeça e pescoço, que, aliás, interessantemente, o primeiro da Otorrino, contratado lá atrás, em 1957, Luiz de Góes Mascarenhas, a inspiração dele mesmo não era otorrino, não. Era cirurgia de cabeça e pescoço. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço começou lá atrás, com um professor contratado para dar aula de otorrino, Mascarenhas, mas que veio, na sua prática e no seu ensino mais espontâneo, ensinando justamente aquilo que depois formaram o Mamed e o Veríssimo. O Wilton veio um pouquinho depois, se não me engano, 2003. Deixa eu ver aqui. O Wilton veio em 2003. Então, formou esse grupo inicial da CCP também, né? E eu vou falar só até a minha aposentadoria, porque também eu não quero entrar na área que veio depois. Mas na oftalmo veio o Rodrigo em 2000, o Eduardo Melani Rocha em 2003 e o Játer em 2004, até a minha aposentadoria, não é? Sim. Na Otorrino, bom, e saíram aí o Argemiro em 2004, o Erasmo em 2005 e eu em 2007. Quer dizer, quase que tudo Ao mesmo dentro tempo. das idades mesmo, não é? Porque a gente já... Eu fui expulso da faculdade. Na verdade, eu não saí, e foi muito bom, porque eu saí pela compulsória. Compulsória significa, você chega numa idade que você tem que sair. E eu fui expulso, entre aspas. Mas foi bom, foi bom. Eu vejo isso também, não por ironia nem nada, porque por mais que a gente possa ter cabeça e vontade de continuar, você não tem mais a mesma energia para continuar. Tanto é que sempre fui muito, mas muito bem acolhido, e ainda sou até hoje, por todos os colegas, não só da CCP, como da Otorrino, como da oftalmo, que naquela época me convidaram, você fique para Otorrino, para pós-graduação. Eu disse, olha, não vou ficar por duas razões. Primeiro, que eu sei muito bem como é que a pós-graduação, ela por si mesma, é também graduada, como se dá uma nota para pós-graduação. Eu participei de reuniões em Brasília, pela CAPES, em que as pós-graduações do Brasil eram examinadas, avaliadas. Eu fui participante de grupo, por exemplo, juntava ortopedia, ginecologia, oftalmo, enfim, áreas que não têm nada a ver uma com a outra, a não ser todas da medicina, para julgar em programas de graduação que, tecnicamente, como é que a ginecologia obstetrícia pode julgar um programa de oftalmologia? Pode, porque ela sabe como é que a estrutura pode funcionar, né? A estrutura,
funcionando, tá boa. Se a estrutura, e o que é a estrutura funcionando? Número de professores, número de pós-graduandos, a funcionalidade com que o sistema trabalha, por exemplo, quanto tempo demora para uma pós-graduação se efetivar? O cara se matricula no ano, quanto tempo ele demora para se formar? Porque não tem uma... Pode ser 2 anos, pode ser 8. Sim. E por isso você avalia o curso. E pela produção dos professores também. Quer dizer, o professor tem que ter uma produção mínima, senão ele não está exercendo aquilo que a universidade espera dele. E eu disse, olha, eu sei como é que funciona. Eu posso até continuar pesquisando, mas não vou ter a energia para produzir com a densidade, a velocidade que vocês produzem. Por exemplo, 4, 5 trabalhos por ano, bons, ou 4 ou 5 pós-graduandos a cada X anos, né? Certo. A energia vai acabando. Você pode ter pós-graduando, você pode fazer pesquisa, mas não com essa quantidade. Isso vai baixar a própria. Eu não quero para não prejudicar vocês. Não, o senhor vai nos orgulhar, vai. Falei, isso é tudo conversa. Na verdade, quem vê lá são os números. Na prática é outra, né? Exatamente. Então, eu vou abaixar a média, não quero. Enfim, depois que você sai, você perde um pouco dessa capacidade de pesquisa e tudo, porque o pós-graduando ajuda muito nessa questão, né? Aliás, eu até fazia uma diferenciação que acho até hoje oportuno. Quer dizer, várias vezes me perguntavam, doutor, olha, eu já fiz residência e agora eu queria me aprofundar mais um pouco na sua área, que é extrabíblico, né? E aí eu falava, olha, cara, eu vou te explicar eu quero fazer pós-graduação. Vou te explicar a diferença que existe entre residência e pós-graduação. E que é uma diferença que até hoje prevalece. Na residência, eu ensino aquilo que eu sei. Ou seja, aquilo que é um terreno sólido, indiscutível, e com o qual você pode andar seguramente, você precisa disso para se sentir seguro e firme no solo que eu vou te oferecer para você fazer as suas coisas de exercício profissional. Na pós-graduação, eu ensino aquilo que eu não sei. Quer dizer, pode parecer esquisito, né? Eu ensinar aquilo que eu não sei, mas como é que é isso? Aí eu explicava. Todo conhecimento tem um limite, tem uma área. E quando eu não sei, modéstia à parte, não é que eu não sei, a ciência nessa área não sabe. Porque senão eu teria que saber também, porque eu faço parte dessa área. Se eu não sei, é porque não tenho o conhecimento além dessa área. Nessa área eu não sei. Mas, se você tiver curiosidade de conhecer o que tem lá, e eu também tenho, vamos ultrapassar a barreira, vamos levar esse limite mais para frente e vamos pular a cerca. Ou seja, vamos ver o que tem do lado de lá. E toda pesquisa, eu ensinava também, toda pesquisa é vitoriosa. Sempre dá certo. Mesmo que eu pense numa coisa e ela dê errado. Se ela deu errado, eu falo, olha, deu certo porque nessa linha que você está tentando sair do labirinto e chegar numa saída, você está procurando uma saída, uma solução para alguma coisa. Se você não conseguiu, você fecha esse caminho não serve. E é um progresso. Então, todo caminho que você seguir vai dar certo. Porque mesmo que você tenha que voltar e dizer esse caminho não serve, é uma vitória. Com certeza. Então, toda pesquisa dá certo. O resultado pode não ser aquele que você queria, né? Mas deu certo no sentido de fechar uma porta. Enfim, eu sempre fui muito positivo nessa questão de ver a vida, a pesquisa e a universidade. Professor, baseado na trajetória do senhor, né? E qual seria o conselho que o senhor daria hoje para essa geração que está se formando hoje na medicina? Eu não sei, mas eu confesso que durante a minha própria... esse meu próprio depoimento agora,
Eu acho que eu deixei patente que várias coisas da minha vida, as principais, vieram não por escolhas, mas por acaso. Quer dizer, as escolhas foram erradas, mas deram certo. Como eu sempre vejo a medicina. Mesmo que você dê errado, deu certo. E esse é um exemplo. As minhas escolhas foram erradas naquilo que eu escolhi oftalmo para fugir da medicina. Escolhi a academia para fugir do exercício da oftalmo, o exercício prático. E, no entanto, as escolhas erradas foram coroadas de pleno êxito, tão bons, que hoje, se eu tivesse oportunidade de fazê-las, eu faria de novo, agora como escolha certa. Mas foram por acaso. Eu escolhi por acaso. Eu falei, não é que eu queira ser um bom professor. Eu fui um bom professor. Mas por que eu escolhi fazer, ser professor no segundo ano da faculdade? Não foi por uma razão muito alta, foi para ganhar dinheiro, que é importante também. Sim. Mas, no fim, deu certo. Então, eu digo, olha, as escolhas nossas, elas são conduzidas, por melhor que elas sejam, por acaso. Mas elas sempre vão dar certo, dentro daquilo que eu vejo. Eu não posso te ajudar a fazer escolhas, porque as escolhas, cada pessoa que tem que fazer. Certo ou errado, a sua escolha é a sua escolha. Eu teria 2 conselhos. Isso para um neto, para um estudante, alguma coisa. Ele, olha, seja o melhor, mas tome como referência você mesmo. Ou seja, seja o melhor que aquilo que você puder ser. Aquilo onde você puder chegar, esse é o teu melhor. Por isso é o melhor. E por isso, engraçado que outro dia estava conversando, a pessoa falou, poxa, meu pai sempre me deu o conselho contrário. Eu falei, pois é. A pessoa dizia, meu pai sempre disse olhar para cima. Pô, é um bom conselho, porque você sempre tem que querer ser melhor. Mas olhar para cima não é olhar para quem está acima de você. Porque isso, muito provavelmente, pode te trazer infelicidade. Se Aquele frustrar, é né? mais rico que eu. Aquele tem mais saúde que eu. Aquele tem, enfim, tem série de coisas que você olhando para cima, você vai querer poder alcançar, mas nem sempre. E isso vai te tornar infeliz. Olhe para baixo. Aquele não tem tanto quanto eu. E não é para se orgulhar. Não. É para dizer que bom isso que eu tenho. Não aquilo que me falta. Olhe para aquilo que você tem, não para aquilo que te falta para chegar. Olha aquilo que você já tem, acima daquilo que você começou. Ou seja, olhe para trás, olhe para baixo, veja aquilo que você foi e aquilo que você é. E para que você tenha um progresso, isso significa você tem que sempre querer ser o melhor que você puder ser. Não o melhor de todos. Se você for o melhor de todos, melhor ainda. Mas muitas vezes você não consegue. Seja o melhor que você puder ser. Esse é um conselho. E olhe para baixo, não para tentar descer. É para ver o quanto você já subiu. O quanto que você já tem, por graça divina, por mérito seu, enfim, por uma série de circunstâncias que te possibilitaram ser aquilo que você é. Queira mais, mas não para chegar naquilo que você talvez não consiga, mas para você depois ter mais coisa para contar que você é melhor, porque você é melhor que você mesmo. Entende? Uma coisa assim. Esse é um conselho bom. Olhe para aquilo que você tem e dê graças a isso, não para aquilo que você é.
Esse é uma coisa que eu diria. Depois, vá sempre para frente, cara. Se você, sei lá, aquela história, o cara chega no 5º ano da faculdade, como eu cheguei, e fala, puxa, não era isso que eu queria, vou começar tudo de novo agora fazendo engenharia. Não perca tempo, não perca tempo, continue nessa área, que essa área vai te dar bons Outras frutos. oportunidades Você já também. gastou tanto tempo nela, continue, não volte, entende? Sempre para frente, né, nesse sentido. Então, não se arrependa daquilo que você fez. Se você fez com boas intenções, e foi a minha característica, eu fui bom aluno, Sim, fui bom aluno, mas não quis ser o fim daquilo que me. Entende? Escolhi entendi. uma por fuga, deu certo. Então eu digo, não vote. É a mesma coisa, num casamento, por exemplo. Ah, não está dando certo com a minha mulher, porque não sei o quê. Eu falo, cara, as mulheres, os homens também são assim, as pessoas são assim. Você almeja uma coisa, mas elas são aquilo que elas são. Ação. E às vezes vão aparecendo coisas nela que você não conhecia e não queria, mas a outra também tem, a outra pessoa tem as mesmas qualidades e defeitos. Uma terceira também. Então você mudando, você sempre vai estar infeliz procurando uma. Você tente se adaptar naquilo que. Entende? Entendi. Tente fazer do limão uma limonada. Um conselho esquisito esse, mas é isso. Você tem um limão, faça uma limonada, mas não jogue esse limão fora. Né? E eu acho que a universidade, a academia, aquilo que eu escolhi, escolheria, não posso deixar isso como conselho, porque nem todos vão querer fazer universidade e Sim, nem todos vão se dar bem dentro dela. Mas se você escolheu, vá em frente e faça. Os problemas hoje são muito diferentes. Hoje tem uma coisa que é assustadora para o meu tempo e mudou muito, que é uma decorrência do nosso próprio humano avanço de conhecimento. Chegamos num ponto em que hoje a tecnologia binária sim. já começa a dominar a inteligência artificial e ameaçar aquilo que são os humanos. Eu digo, olha, realmente as máquinas são muito produtivas. Eu tive uma vez uma ideia boa a respeito disso, uma conferência que eu vi no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na abertura do congresso, que era um assunto que não era de oftalmologia, justamente porque era abertura, então tinha outros assuntos lá. Era um venezuelano radicado nessa área de tecnologia, de inteligência artificial, hoje diria, que veio fazer uma conferência sobre isso. Então, ele disse, olha, as máquinas, nós conversamos entre nós trocando 80 palavras, 80 bytes por minuto, 80 informações por minuto. Esse trabalho, citou um número na época, nem sei, 2 bilhões ou 2 trilhões, é tudo a mesma coisa. 2 bilhões e 2 trilhões é a mesma por segundo. Nossa. Ou seja, eles têm uma velocidade supersônica enquanto nós temos uma velocidade tartaruga. E certamente com essa velocidade eles vão acumular mais coisas que nós temos nas bibliotecas, tudo eles vão acumular nesses computadores. Então, ensino, por exemplo, eu acho que vai ser uma área que a máquina vai provavelmente ter mais capacidade que um professor. Porque ela tem mais acúmulo de conhecimentos. Sim. Então ela tem coisa onde hoje a gente sai procurando no Google, etc. Tal, conhecimento. Seja o Google como professor ou como indicador daquilo que tem acontecendo no médico. Então, conhecimento vão acumular mais. Isso é irretorquível, irrespondível, não tem jeito. É uma coisa que não tem O que a volta. máquina, o que a máquina não tem são os nossos defeitos e as nossas discordâncias. Nós somos analógicos. Vemos o mundo de uma outra forma, que pode ser até contraditória, e chegamos em descobertas incríveis, como, por exemplo, a famosa descoberta da penicilina pelo Fleming,
que esqueceu lá os potes de placa de Petri com os fungos e de repente ele lá, olha, aqui cresceu, não cresceu aqui. Uma máquina não faria isso, ela simplesmente pegaria como uma pessoa que não teria o conhecimento para ver aquele erro. Por exemplo, um limpador de sala, um faxineiro, via aquilo e ia jogar. Isso eles são capazes de fazer. Jogar uma contradição fora porque ela é uma contradição. E uma contradição, às vezes, é uma criação. Coisa que os humanos veem com a nossa prolixidade, os nossos erros de análise, a nossa toda analogia. Além disso, eles não terão a empatia que nós temos um para conosco, entre nós, de vermos diferentes sofrerem e entendermos o sofrimento, não porque eles sejam diferentes, mas porque eles são iguais. Essa empatia, eu acho que é difícil que a máquina tenha, porque eu não vejo como ela possa ter. Quer dizer, sentimento não é cálculo. Emoções, não. Então a fome, a sede, a dor, que são coisas humanas, e as máquinas não têm, pior para elas, porque elas não terão também a nossa empatia para com os iguais, que seriam semelhantes delas às outras máquinas. Sim. Elas podem ser dirigidas por pessoas e se tornarem até, com essas direções de uns poucos, tão piores quanto as piores pessoas. Podem. Mas eu acho que algumas boas não vão deixar que isso aconteça. Com certeza. Então, eu acho que nós podemos enfrentar ainda em vários campos a inteligência artificial com, pelo menos eu não vejo aí, por enquanto, onde possamos sempre perder. Porque o dia que sempre estivermos perdendo, aí é uma questão filosófica. Quer dizer, a questão que remete lá a por que nós fomos expulsos do paraíso, porque simplesmente quisemos mais conhecimento, porque queríamos o fruto da árvore do conhecimento. Não pode estar errado isso. Mas diz que fomos expulsos por causa disso. Fomos expulsos, talvez, porque tivemos consciência da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e a morte. Sim. Sem essa centelha de conhecer a fragilidade, que é a centelha humana, conhecer a morte, você fica nu e percebe a sua fragilidade. Isso te expulsa do paraíso. Perfeito, como né? um gato e um cachorro podem ter, porque eles vivem, se bem alimentados e tudo, num paraíso. Eles não sabem do conhecimento que eles possam ter de fragilidade. Nós, com o conhecimento, tivemos essa expulsão da nossa paz. Mas eu acho que ainda ela nos pode trazer a paz novamente, de alguma forma. Enfim, eu acho que vai ser um perigo danado essa tal de inteligência artificial, como tem sido aí, mas a universidade, com toda essa dialética dela, brigando uns com os outros, procurando a verdade, no fim, nós vamos conseguir, de alguma forma, ainda sobreviver, pelo menos um pouco, não sei até quando, até a nova geração, né, que aí eu não vou ter nem opinião para discutir, porque não vou estar aqui, mas até um pouco mais eu acho que nós ainda vamos ser superiores a isso. Então,
O terceiro conselho seria de coragem a enfrentar essas dificuldades que não foram as minhas, Sim. né? Mas hoje são claras. Então, professor, foi muito bom, sim, conversar com o senhor, conhecer dessa trajetória, né, de vida profissional, né? Para mim foi, assim, muito gratificante mesmo. Em nome do departamento, né, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor estar aqui hoje. E isso vai ficar gravado para sempre, né? Não só na minha memória, como na memória dos que virão aí. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Dizem até que o filho do cão a senhora sabe que é. Eu não falo o nome porque Aham. nem gosto de falar o nome. O filho do cão sobe muito porque ele é velho. Então, não é por querer saber muito, mas já por ter vivido muito e tentar transmitir aquilo um pouco de que me encheu de alegria, faria tudo igual de novo. Se me perguntam qual que é a melhor idade, eu digo, a melhor idade é a minha, é a sua. Para a senhora é a sua, É, para mim é a minha. E a de uma criança de 5 anos é é a a dele. Adele. Essa consciência de que a melhor idade é a sua é tão enriquecedora que ela precisa ser transmitida. Quanto mais velho, melhor. Entende? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de transmitir essas ideias. Podem não ser as melhores, mas eu acho que são as melhores, porque são minhas. E aquilo que eu disse, você tem que ser o O melhor melhor. dentro de você. Se eu sou o melhor para os outros, não interessa. Mas isso me trazendo o autorreconhecimento, felicidade, tudo, me basta. Então, se isso puder ajudar alguma coisa, tenha um pensamento positivo e sempre para frente, não desanimar, vamos para frente que você vai conseguir, coisas assim, Sim. que são do dia a dia dos que jogam a pessoa para frente. Se eu puder ter contribuído alguma coisa, sem dizer que isso seja um conselho, porque não pode ser um conselho, conselho é aquilo que não se dá, porque se fosse bom, Venderia, né? venderia. É verdade, professor. Seria Então muito é isso. conselheiro rico, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Muito professor. obrigado.